Tudo bem com vocês? Que bom estar aqui novamente. Mas dessa vez para encerrar a nossa série desse mês, essa série que nos acompanhou durante esse mês de abril, tão igreja que nem parece uma. Nós refletimos aqui, deixa eu passar aqui. Está funcionando, Paula? Não. Foi? Agora sim. Durante esse mês de abril, a gente refletiu, não sei se você acompanhou a série ou se é a primeira vez que você está aqui, mas a gente falou sobre o que é a igreja. E nós entendimos aqui que a igreja são pessoas que são reconciliadas com Deus e onde Deus decide habitar. Esse grupo de pessoas que são reconciliadas com Ele e onde Deus habita. Nós também refletimos aqui em que como viver a igreja a partir da unidade e do amor e na expressão do serviço uns aos outros, através dos nossos dons e talentos. Dessa forma a gente vive a igreja, na prática, em unidade, em paciência, em amor uns por os outros e também servindo, colocando as suas capacidades, os seus talentos para servir aquele que está ao seu lado. Sábado passado a gente refletiu sobre ser igreja ou ir à igreja. Tentamos aqui responder a essa pergunta. A gente é igreja ou a gente vai à igreja? E entendimos que somos a igreja. Nós somos a igreja. A gente não vai à igreja porque somos nós. E para terminar essa série, para encerrar essa série do mês de abril, tão igreja que nem parece uma, eu queria trazer aqui algumas imagens. Não sei se vocês conhecem, alguém já viajou para a Bélgica, na Europa? Já? Sim? Nossa, eu pensei que, que ia falar e que ninguém ia responder. Então, cara, agora eu me peguei. Na Europa, para quem viajou na Europa, seguramente se você viajou ou você vai viajar, você vai fazer vários tours para conhecer várias catedrais, várias igrejas antigas, bonitas, edifícios enormes. E essa aqui é a igreja do Sagrado Coração, lá na Bélgica. É uma igreja bonita, né, por fora, só que ela tem uma particularidade e é muito parecida com a maioria da realidade das igrejas da Europa, dessas igrejas antigas. Qual é essa particularidade? É que ela, na verdade, não funciona como uma igreja. Ela já não é mais uma igreja. E a maioria das igrejas da Europa hoje funcionam como museus, funcionam como turismo. Já não funciona, de fato, um lugar onde as pessoas se reúnem, igual aqui nesse espaço, aqui no Radiação. Elas já não funcionam mais como igrejas. Aí, esse edifício do Sagrado Coração da Bélgica, não sei se o Cristiano conheceu. Não? Que bom. Ela é um hotel. Ela já não é mais uma igreja, senão é um hotel. Se você quer conhecer a Bélgica, você pode ficar, se hospedar nesse hotel. Um hotel de luxo. Também funciona como um restaurante. E agora é chamado de Hotel Martins Paterhof. É uma igreja que já não existe. Uma igreja que não funciona, uma igreja que já não é igreja. Ela só parece. Ela só parece por fora, na estrutura física,
mas de fato já não é mais uma igreja. Poderíamos falar assim que essa igreja do Sagrado Coração da Bélgica, ela morreu. Ela deixou de existir. E aí, é claro, porque o edifício, na estrutura, ela tem que ser mantida, ela virou um hotel de turismo. Então, para refletir em nosso último episódio dessa série, a gente vai tentar responder o que mantém a igreja viva. Nós entendemos aqui o que é igreja, entendemos que é esse grupo de pessoas que é reconciliado com Deus, onde Deus habita, entendemos como viver na prática a igreja, através da unidade, através do serviço, entendemos que nós não vamos à igreja, senão que esse grupo aqui é a igreja, mas a pergunta é como esse grupo de pessoas se mantém vivo? Como esse grupo de pessoas não morre? Como a gente faz para que essa estrutura aqui bonita não fique um museu? Não fique um museu, não vire um hotel, não vire um restaurante, até pode, mas a ideia é que como a gente faz para que esse lugar continue sendo um espaço onde essas pessoas continuam se reunindo, continuam se encontrando para viver na prática a igreja. E é interessante que essa igreja que a gente viu aí da Bélgica, até assim, não tem problema de ter virado um hotel, um restaurante. Até poderia ser uma estratégia para continuar sendo relevante, né, para atrair mais pessoas, mas não é esse o fato. O fato é que ela não existe mais, as pessoas não se encontram mais aí, as pessoas deixaram de ser igreja. Então, como a gente responde a essa pergunta? Para encerrar, para terminar esse mês refletindo sobre como ser uma igreja, tão igreja que nem parece uma. E a gente vai refletir no que Paulo, o apóstolo Paulo, um grande plantador de igrejas. A gente lê no Novo Testamento, ele é o maior escritor do Novo Testamento, ele é o maior exemplo de um plantador de igrejas. E ele vai falar duas verdades fundamentais para responder a essa pergunta. O que mantém a igreja viva? O que mantém esse grupo de pessoas unidos, onde Deus habita, vivo? E a gente vai responder a essa pergunta na carta de Colossenses. Paulo, ele vai escrever essa carta à igreja que se reunia numa casa, na casa de Filemão, lá em Colossas. Colossas era uma cidade muito importante e fica na região onde hoje é a Turquia. Alguém já conhece a Turquia? Cristiano, você conhece? Não. Colossas, ela ficava nessa região. E Paulo escreve essa carta para esse grupo de pessoas, para essa igreja que se reunia na casa desse homem, Filemão. Até temos na Bíblia uma carta especificamente para Filemão, para esse dono de casa que abria as portas da sua casa para que a igreja possa se reunir. Paulo escreve com um propósito muito claro, porque tinha um problema. Estava acontecendo algo muito perigoso nessa igreja. Várias pessoas, vários mestres estavam entrando na igreja, participando desses encontros e tentando ensinar, e tentando introduzir ensinamentos que são totalmente contrários à mensagem de Jesus, contrários ao Evangelho, contrários às doutrinas, às bases da fé cristã. E Paulo fica sabendo disso e ele escreve essa carta para advertir contra esses falsos mestres, essas pessoas que estavam tentando destruir a igreja com falsos ensinamentos.
E o que era que eles ensinavam? Eles falavam, eles ensinavam que Cristo não era suficiente. Que Cristo não era suficiente, que Jesus não era suficiente. Que só acreditar em Jesus, aceitar Jesus, aceitar o sacrifício, a obra de Jesus, não era suficiente para alcançar a salvação. Se você quer ser salvo, se você quer ter as bênçãos de Deus, se você quer ser uma pessoa abençoada, se você quer chegar no céu, esses mestres falavam que você, além de acreditar naquilo que Jesus fez, você tinha que fazer um monte de coisa a mais. Cumprir ritos, regras, costumes externas que demonstrem que você, de fato, é uma pessoa salva, que você é amada por Deus, que você é aceita por Deus. E contra isso, Paulo vai escrever essa carta a essa igreja, aos Colossenses. E eu quero refletir hoje com você. Paulo, ele vai responder a esta pergunta. O que mantém a igreja viva? Em primeiro lugar, Paulo vai falar assim. Suspense. O que mantém a igreja viva é Jesus. Ele começa a carta aos Colossenses já no primeiro capítulo, demonstrando que Jesus é suficiente, que Jesus é superior, que Jesus é supremo sobre todas as coisas. Jesus sim é suficiente, Jesus sim é essa plenitude que nós precisamos, como a gente acabou de cantar. Jesus é suficiente, é Jesus quem mantém a igreja viva, é Jesus quem mantém esse grupo de pessoas aqui vivo. Olha só o que ele fala aí no primeiro capítulo de Colossenses, versículo 15 até o 20. O Filho, Jesus, é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Paulo começa afirmando com todas essas palavras tão bonitas. Esse é um capítulo assim que me empolga, porque ele fala de quem é Jesus. Ele fala sobre quem é Jesus e ele deixa bem claro que Jesus é suficiente, que Jesus é o dono da igreja. É Jesus, e ele utiliza aqui, ele trabalha a ideia de que a igreja, que esse grupo de pessoas reconciliadas por Deus, onde Deus habita, é como um corpo, porque cada um que forma parte da igreja é importante, tem uma função, tem um dom, uma capacidade para servir aos outros. A gente já falou sobre isso. Dessa forma nós vivemos a igreja. Mas quem é a cabeça desse corpo? Quem manda? Quem cuida? Quem dá vida? Quem faz crescer? Quem controla? Quem direciona? É Jesus. Não são os costumes,
Não é essa estrutura, não é esse cartaz bonito, não é o pastor, não é nada do que a gente vê aqui, é Jesus. Jesus é o dono, Jesus é quem dá vida e Jesus é quem faz crescer. Jesus faz que a igreja cresça em quantidade, mas também em maturidade. Simplesmente Jesus. Vamos voltar para outra série. Por quê? Porque continua sendo Jesus, sempre vai ser Jesus. Esses mestres, eles estavam tentando falar assim, tudo bem com Jesus, mas não. O sacrifício dele, o que ele fez, não é suficiente. E Paulo fala, sempre foi Jesus e sempre vai ser Jesus. E se você já faz um tempo que acompanha o Radiação, ou se você, se é a primeira vez que você está aqui, talvez você vai perceber que sempre nas nossas reflexões a gente vai falar sobre Jesus. Sempre nas nossas canções, as músicas que são tocadas aqui para poder experimentar a presença, o amor, para poder experimentar a realidade de Jesus aqui, sempre as músicas falam sobre quem? Sobre Jesus. Nós temos um desafio que é expressar quando saímos para fora, quando esse encontro aqui acaba e começa a nossa semana, no nosso trabalho, na nossa família. O desafio é expressar através dos nossos dons, daquilo que Deus colocou em você, dos seus talentos, expressar através do serviço o amor e a graça de Jesus. O dono do Radiação, o dono desse lugar aqui, dessas pessoas, o dono é Jesus. É todo sobre Jesus. E Paulo vai falar assim, nós precisamos acreditar em Jesus, aceitar Jesus e a partir de agora construir a nossa vida, olhar a vida através de Jesus. Paulo afirma que Jesus é o centro do universo. Jesus é o centro do universo, tudo foi criado por Ele, tudo que a gente vê, e Ele fala assim também, aquilo que a gente não vê, tudo foi criado por conta e por meio de Jesus. Jesus é a imagem visível de quem é Deus. Por quê? Porque Ele é Deus. Jesus é Deus. E Paulo fala assim, você quer conhecer a Deus? Você quer se aproximar de Deus? Você quer ser parceiro de Deus? Você quer se encontrar com Deus? Olhe para Jesus, conheça Jesus, porque Jesus expressa quem é Deus, porque Ele é Deus. Jesus é o centro da igreja, se Ele é o centro do universo, por lógica, Jesus é o centro da igreja. Tem uma música, não sei se aqui em português, ela existe aqui no Brasil, mas é uma música bem antiga, talvez aqueles que já têm uma história, anos, né, da igreja e tal, conhecem, que Jesus é a pessoa mais importante. Tem essa música aqui? Jesus, tu és a pessoa mais importante. É isso. Não é quem está aqui na frente, não são os músicos, não. É Jesus. Ele é o centro. Jesus é aquele que dá plenitude à igreja. Nós somos plenos. Nós podemos experimentar a plenitude. Nós podemos nos sentir plenos por conta de Jesus. Jesus é quem dá esperança à igreja, é quem capacita a igreja. Jesus é quem derrama sobre esse grupo aqui, sobre você, sobre a sua vida, dons, talentos. Jesus é quem enche você de dons, talentos, capacidades para cumprir a missão que Ele nos entregou como igreja. E Jesus é quem sustenta a igreja, através da sua graça,
através do seu perdão, através da sua misericórdia. Alguma dúvida sobre quem é Jesus? A segunda verdade que Paulo vai defender e que Paulo vai fazer questão de, assim, aclarar em toda a carta aos Colossenses. Se você tem a oportunidade de ler a carta, eu convido para você sair daqui nessa semana, ler a carta aos Colossenses. Paulo vai deixar claro que a segunda verdade que mantém viva a igreja é o evangelho acima da religiosidade. E ele fala assim aí no capítulo 2, versículos 6 ao 7. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então, sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Paulo, ele trabalha assim, muito forte em várias das suas cartas, mas aqui, principalmente em Colossenses, ele afirma a ideia de fugir, de se afastar, de não se conformar a uma vida religiosa, a religiosidade. E o que é a religiosidade? Nós falamos muito aqui no Radiação, que a gente apresenta aqui um estilo de vida baseado no Evangelho e longe da religiosidade. Mas o que é isso? Quando a gente fala de religiosidade, a gente entende que é quando você pensa, você acredita que é por conta do que você faz, das costumes que você tem, das regras que você cumpre, você é aceito por Deus. Você é merecedor das bênçãos, do amor de Deus. Você é merecedor da salvação, por conta que você é uma boa pessoa, por conta que você trabalha bem, que você é honesto, que você não matou ninguém, que você não rouba, que você tem uma vida moral correta, que você frequenta a Radiação, você frequenta uma igreja, você frequenta esse lugar onde a gente fala sobre Jesus, a gente canta sobre Jesus, então, e você começa a acreditar que é isso, que é por conta disso que você merece o amor de Deus, a salvação, as bênçãos de Deus. Mas Paulo apresenta e fala assim: não é isso. Você está muito errado. O Evangelho é um estilo de vida onde a gente passa a acreditar e a gente passa a ter convicção que não é por conta de nós, por conta que somos boas pessoas, por conta que fazemos as coisas corretas, por conta que temos costumes religiosas, que somos aceitos, amados e salvos por Deus. A igreja, ela se mantém viva quando ela entende que é através de Cristo, que ela é salva, que ela é amada, que ela é aceita e que ela está em paz com Deus por conta do que Jesus fez, não por conta do que ela faz. Não é por conta do que você faz que Deus te ama, que Deus te aceita. É por conta do que Jesus fez lá na cruz. E esses falsos mestres, eles estavam tentando falar assim: não, você tem que fazer. Deus não vai te salvar, Deus não vai te abençoar, você não vai ser salvo, você não vai chegar no céu se você só acredita e aceita o que Jesus fez. Você tem que fazer isso, aquilo. Nós aqui entendemos através da Bíblia, através do Evangelho, através dessa boa notícia, que é por conta do que Jesus fez, que somos amados, que somos aceitos, que estamos em paz com Deus. E que agora Ele nos apresenta uma nova oportunidade de viver uma nova vida,
de começar a construir e de ver a vida de uma forma diferente, de olhar para as pessoas de uma forma diferente, de ver a minha família de uma forma diferente, de encarar o trabalho de uma forma diferente. Através do olhar de Jesus, através do olhar de Cristo, através daquilo que Deus apresenta na sua palavra, nós começamos a viver e a ser transformados agora. Nós começamos a conhecer a nós mesmos e a entender que talvez tem coisas que precisamos sarar, que precisam ser mudadas. Mas é através dessa realidade. Eu já sou amado, eu já sou aceito, eu já estou em paz com Deus. E agora, a partir dessa verdade, eu começo a construir uma vida através de Cristo. Eu começo a ser transformado através daquilo que Jesus faz em mim. Esse é o Evangelho. Essa é a realidade por cima da religiosidade. São palavras bonitas, não é? São palavras bonitas. Mas Paulo apresenta aqui nesse versículo uma forma prática em como a gente pode se aprofundar nessa verdade. Como a gente sai da teoria. Como você sai daqui e começa o seu dia a dia, a sua semana, e sai só das minhas palavras, daquilo que eu falei, e começa a viver isso de fato. Ele fala assim: aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Pessoal, como a gente vive isso de forma prática? Invista tempo no relacionamento com Deus. Você quer se aprofundar? Você quer experimentar essa plenitude que a gente cantava aqui hoje? Essa plenitude que eu estou falando aqui, essa transformação, essa nova vida, esse novo olhar, através dessa realidade, através dessa verdade em que você já é aceito, amado e salvo por Deus através de Cristo. É simples. É através do tempo em que você gasta, o tempo que você investe, o tempo em que você separa, a partir de agora, em seu relacionamento com esse Jesus, em seu relacionamento com Deus. Através do quê? Através da oração, que a oração é nada mais do que falar com Deus. A oração é você abrir o seu coração e expressar aquilo que está dentro em uma relação íntima, em uma relação totalmente de confiança. É falar com Deus. E através da leitura, da reflexão, da meditação da Bíblia. A Bíblia, ela fala que ela é a palavra de Deus. O que está escrito na Bíblia foi inspirado por Deus. E a gente pode ter certeza que aquilo que está escrito são as palavras de Deus para nós. Se a oração é falar com Deus, se na oração eu falo com Deus, quando eu reflito na Bíblia, quando eu leio e eu reflito aquilo que está escrito, é Deus falando comigo. Se a oração sou eu falando com Deus, ler a Bíblia, passar tempo de reflexão na Bíblia, é Deus falando comigo. É relacionamento. Tem a palavra monólogo? Sim. Se eu sou ouro, eu estou fazendo um monólogo. Igual eu aqui. Falo. Que chato é quando você senta com uma pessoa e só ela fala. Assim, você se sentou para ter um momento de interação, de relacionamento, de bater um papo. Mas só ela está falando. É legal ou não é legal isso? Depende, né? Mas se a ideia é um tempo juntos de relacionamento, a oração é só você falando. E Deus fica assim, ok, mas agora eu quero falar com você. Agora eu quero
responder às suas orações. Eu quero que você entenda um pouco mais de quem sou eu. E isso é feito através da Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você entende que são as palavras de Deus, que Deus pode falar com você. Mas tudo isso não é só um costume, um rito para você estar bem com Deus. Eu tenho que fazer. Eu vou orar porque eu tenho que orar. Vou ler a Bíblia porque eu tenho que ler a Bíblia. Não, não. Tudo isso é um estilo de vida, é relacionamento, é uma vida, é um dia a dia, é intimidade com a pessoa de Jesus. É um estilo de vida a partir do Evangelho, dessa boa notícia, que eu posso me relacionar com Deus, porque eu já sou aceito, porque eu sou amado, porque eu sou salvo, por conta do que Jesus fez. Eu quero terminar esse tempo de reflexão aqui com vocês, essa série, lendo uns dos salmos. Um salmo que é o meu preferido, que cada vez que eu sento para ler, para ter esse tempo com Deus, eu me aprofundo nessas palavras desse salmo. Salmo 1 diz assim: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores. Pelo contrário, continua, pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que faz. Olha só, ele é como uma árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que faz. Paulo fala assim: se aprofunde, seja profundo, edifique a sua vida, viva a sua vida em Jesus. Seja como essa árvore que começa as suas raízes a serem raízes profundas. E quando uma árvore tem raízes profundas, ninguém tira essa árvore. Nenhum vento, nenhuma tormenta, nenhum temporal derruba uma árvore que tem raízes profundas. É muito difícil matar uma árvore que tem raízes profundas. Uma igreja, ela se mantém viva quando é uma igreja que é profunda, que edifica a sua vida em Jesus, que constrói a sua vida através de Jesus, daquilo que Jesus quer, da vontade de Jesus. E o caminho é simples, é relacionamento. Quanto mais eu passo tempo com Jesus, quanto mais eu me relaciono com Jesus, através da oração e através da meditação da lei do Senhor, da palavra, da Bíblia, as minhas raízes vão se aprofundando. E o Salmo fala assim: eu vou ser como uma árvore que está plantada junto a um rio. As suas folhas sempre estão vivas. E tudo o que faz, prospera. Tudo o que faz, prospera. Paulo, se você ler a carta aos Colossenses, Paulo ele termina convidando a igreja de Colossas
a desfrutar dessa realidade, a não ser enganada pela religiosidade, a não ser enganada por esses falsos mestres que estavam tentando ensinar coisas contrárias à verdade de Jesus. Ele convida a igreja a desfrutar dessa realidade. E hoje Jesus nos convida a desfrutar dessa realidade também. Desfrute da sua posição. A gente cantava aqui, somos filhos, somos amados, somos escolhidos. Desfrute dessa realidade através do relacionamento com Jesus. Desfrute dos momentos talvez ruins, dos processos de transformação que às vezes não são tão bons assim ao nosso ver. Mas lembre-se que é Jesus transformando a sua vida. Desfrute desses momentos. Desfrute desse tempo aqui que a gente tem no nosso encontro, cantando, experimentando a presença de Deus no seu coração. Desfrute o serviço. Desfrute o momento onde você serve, onde você coloca o seu talento, a sua capacidade para ajudar os outros. Desfrute de pertencer a Jesus. Desfrute de ser igreja. Desfrute de ser igreja. Amém?